Amigos estudiosos internautas, vamos ver dois pontos importantes hoje sobre a virgulação. A vírgula junto com o conectivo e depois vamos ver as vírgulas proibidas. Vejamos o que se diz por aí, que quando temos o conectivo e, não se tem vírgula junto. O E manda a vírgula embora, mas não é bem assim. Nós podemos ter uma vírgula antes do E, depois do E e antes e depois, como vamos ver nos exemplos. Tudo explicado pela sintaxe, pela orientação das vírgulas parênteses, que para nós é o capítulo mais importante, é o ponto mais importante da virgulação. Vejam aqui uma frase, um texto fundamental. O técnico grita muito e anota todos os nossos erros. Nada de vírgula. Aqui não há motivo nenhum de se colocar vírgula antes ou depois. Mas vejam aqui. O técnico grita muito e, ao orientar o treino, ó, vírgulas, parênteses, uma vem logo depois do e, anota todos os nossos erros. Então aqui temos uma vírgula depois do e, bem explicada e bem justificada. Vejam de novo esta frase fundamental. O técnico grita muito e anota todos os nossos erros. Vamos encaixar aqui uma explicação antes, uma oração intercalada. Vamos colocar uma oração intercalada antes do e. Então, o técnico grita muito, queixam-se os atletas, vírgula, e anota todos os nossos erros. A vírgula parênteses está aqui, abre aqui um parênteses, o parênteses fecha aqui, logo antes do e. E aqui está configurada a vírgula antes do e. Aqui outro caso, o técnico grita muito, queixam-se os atletas e, bom, aqui vírgula, evidente, queixam-se os atletas, para isolar este enxerto, e depois do e, mais um enxerto. E ao orientar o treino, é um adjunto adverbial, anota todos os nossos erros. Então aqui temos uma vírgula antes e depois. Então não tem fundamento que junto ao e não pode existir vírgula, não. Existe sim, senhores, como nós vimos, e todas elas bem justificadas. Nós temos casos em que é impossível aceitar a virgulação. Entre os termos essenciais, não pode haver separação desse casamento perfeito do nome um com o verbo. Não pode haver separação por vírgula entre complemento e a palavra complementada. Não pode haver também a separação do advérbio colocado na ordem direta logo depois do verbo. Não podemos separar quando está tudo na ordem direta. Vamos ver tudo isso nos exemplos. Olhem aqui a fórmula da oração na ordem direta. Aqui, como é que vou separar o nome um sujeito do seu verbo? Um casamento perfeito, há até concordância. Como vou separar este complemento do verbo que é complementado, determinando, determinado, determinando, determinado, na ordem direta? E se o 4 estiver na sua ordem direta, também não deve ser separado por vírgula. Então são vírgulas proibidas, principalmente quando figura a ordem direta. Até o advérbio, que gosta muito de se postar antes do seu verbo, ali sim ele teria separação por vírgula. Mas quando está na ordem direta, não há necessidade de separar por vírgula. Então, vírgulas proibidas que separam determinando, determinado, determinando, determinado, determinando, determinado, essenciais, integrantes ou acessórios. Aqui na ordem indireta, determinante está aqui, o determinado ao lado direito, ordem indireta. Mesmo assim, os essenciais não devem ser separados por vírgula. O integrante também não. O acessório, o advérbio, sim. Devemos separar por vírgula quando ele vem antes do seu verbo. Vamos aos exemplos? Nos exemplos a seguir, vejam-se os pecados capitais da virgulação inaceitável.
não posso colocar aqui vírgula, separando o nome um sujeito com seu verbo. Seria cortar este sintagma essencial, colocar na ordem direta. Aqui também a mesma coisa, não posso colocar vírgula aqui entre os termos integrantes, complemento complementado. Seria cortar esse sintagma integrante, o que não é permitido pela gramática. Complemento complementado, objeto direto, objeto indireto, colocados na ordem direta, mesmo na ordem direta não se separam. Aqui, na ordem indireta, aos inspetores, os trabalhos mostraram os alunos. Olha o sujeito, os alunos mostraram aos inspetores os trabalhos. Mesmo na ordem indireta, não se deve separar por vírgula o complemento do verbo complementado. Complemento do verbo complementado. Nada de cortar por vírgula este sintagma, mesmo quando estão na ordem indireta. E o termo essencial, os termos essenciais aqui também, tem casamento perfeito, não devem separar por vírgula. Porém, as vírgulas parênteses podem separar. Podem. Então, vamos ver aqui. Vamos ver os exemplos. Olha aqui, ó. Se colocarmos vírgulas parênteses, então podemos cortar o sintagma com duas vírgulas, então, para encaixar o termo enxerto. Aqui, entre o complemento verbal e o seu verbo, evidente, podemos colocar duas vírgulas. Também aqui pode ser o encaixe de uma palavra, de uma expressão em forma de oração explicativa ou circunstancial. Enfim, o enxerto com duas vírgulas pode cortar esse sintagma, sim, senhores. Aqui estão os exemplos. Ó. Evandro estava na festa. Aqui o nome um sujeito e um verbo. Vamos separar por vírgulas? Duas dá. Para isolar este enxerto, esta explicação, este aposto, professor de tua filha. Aqui a mesma coisa. Evandro corrigia as questões do concurso. Complemento complementado. Proibida a virgulação, mas com uma vírgula é proibido. Com duas não há problema. As vírgulas parênteses se anulam uma à outra e permite esta virgulação, cortando até este curso normal do determinante essencial com o seu determinado e determinante integrante com o seu determinado. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula se usa em três situações. É uma pausa assim maior. Então, vejam bem, o ponto e vírgula se emprega em parágrafos extensos, para separar orações entre as quais a vírgula já se faz presente. Acompanhe a exemplificação. Olha aqui, vocês podem ler esse texto. Dentro deste trecho aqui já existem vírgulas. Então aqui é um espaço maior porque começa um novo grupo de palavras, de orações, que dentro já existem vírgulas. Então, ponto e vírgula aqui. Ponto e vírgula aqui. Tá? Vocês podem ler o texto, vocês vão perceber claramente assim este ponto e vírgula aplicável para separar grupos de orações entre as quais já tínhamos vírgula, né? Ou grupo de termos entre os quais já tínhamos vírgula. Então, ponto e vírgula para marcar separação desses grupos. Na segunda opção, na segunda oportunidade de se usar ponto e vírgula, acontece nos itens dos textos legais. Vejam bem aqui a Constituição, artigo 84. O artigo 84 diz: cabe ao presidente da República nomear e exonerar os ministros, ponto e vírgula, exercer com auxílio dos ministros do Estado a direção superior da administração federal, ponto e vírgula. E vamos ver mais, ponto e vírgula, cada item, ponto e vírgula. Então, nos textos legais, nos regimentos, nos contratos, quando separamos itens, parágrafos, ponto e vírgula. Vamos ver outra situação, é a situação 3 em que se usa ponto e vírgula. No relacionar os considerandos de abaixo-assinados ou de decretos-lei, também se utiliza o ponto e vírgula. Eis uma pequena amostra. Vamos ver. Aqui, os abaixo-assinados, alunos da escola Ipu, considerando que as ruas de acesso à nossa escola estão muito escuras, ponto e vírgula. Considerando que estão acontecendo muitos assaltos, ponto e vírgula. Considerando, Então, antes de cada considerando,
ponto e vírgula. É a terceira situação em que se usa ponto e vírgula.